Ela foi a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Campina Grande. Na campanha de 2020, entre as promessas estavam levar pautas esquecidas para o debate, como a realidade dos grupos minorizados. Para entender como isso tem sido feito e se isso tem acontecido, a nossa entrevistada de hoje é Jo Oliveira. Durante a sua campanha, Jo, a sua promessa era levar à Câmara pautas que não eram costumeiramente debatidas. Antes de ser vereadora, você já era uma mulher negra, ativista, e eu queria saber qual a importância da visão de pessoas que fazem parte dos grupos minorizados na hora de pensar políticas públicas para esses grupos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, a possibilidade de a gente fazer esse papo. É sempre importante ter a possibilidade de darmos vozes, né, às pessoas que também vivenciam as cidades, mas que nem sempre têm esses espaços possíveis de fala, né? E assim, estarmos nesse ambiente, por exemplo, hoje tendo a possibilidade de me colocar enquanto mulher negra e vereadora na cidade de Campina Grande, é importante porque a gente traz um olhar, né, pelo menos 68 anos invisibilizado dessa pauta a partir das vozes, né, com esse perfil, no caso de uma mulher negra como o nosso, e é importante exatamente porque garante esse olhar. Assim, não estou querendo dizer que outras pessoas não possam colocar, a gente não pode dizer que outras pessoas não possam debater, mas a questão mesmo da propriedade, de entender o que significa cada uma dessas questões, quando a gente fala de racismo estrutural, quando a gente fala de racismo institucional, a gente fala não só porque sabe que existe, a gente fala também porque vivencia isso no dia a dia. Então, certamente, acaba tendo um peso muito maior pela vivência, por aquilo que a gente sabe como se processa, né? Sabe como acontece, e ter a possibilidade de apontar alternativas, inclusive a partir disso, né? De como mudar determinadas abordagens, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista das relações pessoais, questionar, né, determinadas ausências nesses espaços. Então, a relevância está exatamente aí, né? Em ser uma voz, mas não só uma voz de representação, uma voz de vivência de muitos desses problemas que hoje são minimizados, né? Porque são relativos às mulheres negras, são relativos às mulheres, que são, enfim, ditas pautas minoritárias, mas que quando a gente avalia o conjunto da população, a gente está falando da maioria, né, da população enquanto mulheres negras, quanto maior extrato, a gente está falando enquanto maioria na perspectiva de gênero, porque enquanto mulheres nós também somos maioria, somos a maioria na condição de eleitoras, então, assim, não dá mais para aceitar esse lugar de minimização das nossas pautas. Vereadora, a sua eleição é, sem sombra de dúvida, um marco histórico. A senhora é a primeira vereadora negra em Campina Grande. Eu queria saber como é que você analisa o fato de ser a única. Como é que você vê esse fato, esse pioneirismo, vamos chamar assim? É. É pioneiro, né? De fato, a gente reconhece esse lugar e sabe, inclusive, da importância que tem. Muitas vezes eu fico ainda um pouquinho, né, assustada quando as pessoas dizem assim: ah, você fez história. E é difícil, né, a gente imaginar assim que está fazendo história. Eu até brinco, se não for para fazer história, a gente não sai de casa, porque é um pouco disso, né? A cada debate que a gente traz, a cada vez que a gente assume uma audiência, cada vez que a gente tem a possibilidade de presidir alguma coisa, né, que em outro momento não aconteceu, é histórico. Então, assim, é bacana porque a gente faz parte dessa história acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, e eu faço sempre questão de frisar, sabe, que a gente precisa não se assustar mais com esse lugar do pioneirismo. A gente não pode mais parar aqui. A gente tem que ter outras mulheres negras, a gente precisa ter outras representações dessa diversidade que é a nossa sociedade nos espaços de decisão da vida pública, né, nos espaços de decisão e de poder. Né, e estar hoje na Câmara de Vereadores nessa condição tem uma referência e uma importância por conta da representatividade, mas eu costumo sempre colocar que nós precisamos ser passagem. Eu digo nós, não só Jo, aqui na condição de primeira vereadora negra eleita, mas as mulheres negras que estão como juízas, os homens negros que têm a possibilidade de presidir grandes empresas, enfim, a gente precisa se colocar nesse lugar enquanto passagem, sabe? Para que amanhã e depois sejam outras pessoas. E aí também está a relevância de a gente fazer uma boa representação, né? Para que as pessoas que nos olham, nos veem nesse espaço, percebam que também é possível. Obviamente que a gente não vai romantizar a luta e dizer, nossa, é muito fácil chegar, mas entender que assim, que mesmo com as dificuldades não dá para a gente desistir, né? Não dá mais para a gente fazer história ou contar história também sem a nossa participação direta. Vereadora, voltando ao início, você é mestre em serviço social e eu queria saber de que forma a sua formação
se relacionam com a trajetória política e quais foram os passos que a senhora deu antes de ser eleita? Eu fiz a minha graduação em serviço social, terminei em 2007, e no ano de 2013, 14, eu voltei para a graduação, voltei para a universidade nessa perspectiva de fazer o mestrado, né? E aí, já com outra visão de mundo, e aí eu sempre faço questão de colocar do quanto ingressar na universidade foi fundamental para a minha formação, faço sempre questão de frisar, né, do quanto me aproximar dos movimentos estudantis, dos movimentos sociais, a partir também desse lugar que a academia me possibilitou, né, pensar, refletir sobre a sociedade, foi fundamental porque despertou algumas características minhas, né? Assim, coisas que a gente mas nem sempre a gente reflete sobre. Por isso aquela história, né? A gente não nasce mulher, torna-se mulher, nós nem todo mundo necessariamente é negro ou negra no ponto de vista de empoderamento, mas assim, eu uma vez desperta nesse sentido, trouxe muito disso para a minha militância, para a minha atuação profissional, ter a possibilidade de me aproximar dos movimentos sociais foi fundamental, inclusive para ir dando, né, possibilidades de atuação também do ponto de vista político, e aí eu não estou falando somente da política partidária, né? Estou falando da política dentro desse elemento do que a gente pode pensar coletivamente. Então, enquanto a gente se organiza enquanto jovens e cria uma associação de juventudes, é também um fazer política, né? Porque aí a gente está falando dessa perspectiva coletiva, de pensar políticas públicas. Então, essa aproximação com os movimentos sociais foi me permitindo entender como funciona essa política, né, de forma coletiva ampliada, e entender que dentro dessa política também coletiva e ampliada é possível a política partidária, e aí, a partir dessa perspectiva, né, e fazendo esse comparativo, percebendo as ausências, percebendo o quanto nós não estamos, seja na condição de pessoas negras, seja na condição de mulheres, seja nas muitas expressões que a gente vivencia na nossa sociedade, a gente não está nos espaços políticos. E aí, quando eu cheguei para fazer o meu mestrado, né, já 2013, 2014, com um certo tempo que eu tinha terminado a graduação, assim, foi um momento também fundamental para que eu pudesse fazer outras articulações com aquilo que eu fiz quando entrei na graduação, né? E essa perspectiva de gênero e racial, ela veio muito forte também nesse contexto, até porque a minha pesquisa de mestrado passou pela questão da identificação de jovens e meninas negras e sua identificação a partir do ambiente escolar. Então, quando a gente começa a questionar, né, como essas jovens negras se percebem, se a educação tem um papel fundamental, aí a gente vai começando a questionar o papel das políticas públicas para essa questão da identidade, né? Então, vem muita coisa fermentando aí nesse processo e a gente também precisa pautar isso não somente no ambiente educacional, não somente no conjunto da sociedade no que diz respeito às políticas públicas, né, que sempre enquanto movimento a gente questiona, faz os enfrentamentos, mas também do ponto de vista mesmo da possibilidade de apontar políticas públicas. Então, a gente precisa também estar nesses espaços, e eu confesso que, assim, esse caminho até chegar à possibilidade de concorrer a primeira vez lá em 2016, não foi um caminho fácil, né? Porque primeiro a gente precisa ser convencida, e quando eu digo ser convencida, é porque, assim, para a maioria de nós, enquanto população, não há essa perspectiva de dizer assim, você pode ser candidata, né? Você pode ser candidato, você é uma pessoa votável. A gente nunca pensa dessa forma, né? A gente sempre acha que o político é o outro, que tem aquele estereótipo do homem branco, né? Classe média alta, enfim, que já tem uma relação com a política, seja ela familiar, né? Quando a gente fala do nosso estado, ou seja, por aproximação com esses grupos familiares. Então, assim, eu nunca imaginei que poderia ser candidata a qualquer coisa, para além das representações, né, de escola, enfim, sala de aula, essa coisa que a gente também acaba vivenciando muito. Então, quando a gente começa a fermentar essa possibilidade e se questionando dentro desse caminho que a gente vinha e vem fazendo, né, enquanto movimento, seja com as pautas de juventude, de mulheres, ou mesmo racial, aí não. Então, vamos aqui pensar também que é importante a gente enegrecer o espaço da política, e falando disso da política mesmo partidária, e aí nós nos colocamos como candidata a primeira vez em 2016, ficamos com a primeira suplência, né, nunca assumimos, e aí em 2020 a gente continuou com esse debate, né, sobre a necessidade de termos uma voz, um perfil como o nosso que ocupasse um espaço na casa, né, de Félix Araújo, e aí nós quase dobramos a nossa votação, faltou 48 votos para a gente dobrar a nossa votação de 2016, e aí sim nos referendando como a primeira mulher negra eleita para a Câmara de Vereadores de Campina Grande. Vereadora, estamos chegando a quase um ano do seu mandato. Queria saber se você pode falar sobre os principais avanços que você destaca na sua atuação e que dificuldades você tem encontrado ao desempenhar a sua função.
alguma dessas dificuldades tem relação com o fato de você ser mulher, de você ser uma mulher negra? Como é que você analisa isso? Vou começar pelas dificuldades, né? Sempre melhor a gente falar do mais difícil para depois aliviar com as coisas que a gente considera interessantes. Mas, assim, eu acho que uma das principais dificuldades, eu já coloquei ela, mas, assim, nós sabemos como é o funcionamento legislativo, a gente sabe para que serve a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, a gente sabe minimamente o papel, né, de cada um desses poderes, mas vivenciá-los é completamente diferente, né? Principalmente quando a gente tem uma perspectiva de que, enquanto vereadores e vereadoras, nós somos aquela pessoa mais próxima à população. Então, assim, ter a possibilidade de ainda lidar com determinados vícios, né, determinados tipos de pedidos e ações que a população ainda acha que é papel do vereador, da vereadora, é uma dificuldade, assim, sabe? Você dizer, não, eu acho que isso não me compete, isso não é uma coisa que me cabe. Muitas vezes as pessoas chegam com pedidos para a gente como se fôssemos o prefeito ou a prefeita da cidade, né? Então, ter que lidar com esse tipo de coisa, ainda informar a população, ó, no meu papel enquanto vereadora aqui, eu posso cobrar, posso fazer um requerimento, posso fazer uma fala lá na tribuna, mas assim, não sou eu que executo, não sou eu que faço a política pública acontecer. A gente pode até apresentar um projeto de lei ou coisa do tipo, mas a execução disso não é com a gente, né? Então, precisa fazer esse tipo de coisa. Outra coisa também que a gente pode colocar como uma certa dificuldade é entender mesmo o dia a dia, a forma de funcionamento, né, das sessões, entender regimento e tal. Eu ainda fico meio que nessa, né? A gente vai tentando se adequar, todo dia precisa fazer uma nova leitura, fazer uma nova reinterpretação, seja do requerimento, seja do regimento, enfim, de entender mesmo por dentro esse funcionamento, né? Principalmente, eu faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças, então entender qual é o nosso lugar aqui nesse processo em que a gente está fazendo das audiências públicas, e ir tomando passo, né, de como essas coisas funcionam. Às vezes é um limitador. Tem muita também da dificuldade que a gente encontra por esse espaço ele ser pensado de homens para homens. Uma das coisas que a gente precisou debater esses dias, por exemplo, foi a necessidade, dentro do regimento interno da Câmara, de colocar a licença maternidade para vereadoras. Você veja, a gente está falando de um espaço de representação de poder, que se pensa a vida pública, que se apresenta perspectivas, né, de políticas públicas a partir de projetos de lei, mas o nosso regimento, aquilo que fala sobre o dia a dia, o funcionamento da casa, não falava sobre a possibilidade de licença maternidade para as mulheres vereadoras que cheguem a esse lugar, né? Então, isso mostra, assim, do quanto é importante que nós estejamos nesses ambientes para que possa ir fazendo esses enfrentamentos. E, obviamente, mostra o quanto esse ambiente, esse dia a dia, ele acaba tendo muitas expressões ou muitas ainda de vivências baseadas nessa perspectiva mesmo sexista, né? Muitas vezes, na forma de falar, são vereadores, como se não tivesse hoje uma maioria significativa, uma maioria não, mas uma representação significativa de mulheres na Câmara, inclusive a primeira vez que a gente tem na Câmara de Vereadores tantas mulheres numa única legislatura. A gente precisa estar sempre pedindo atenção aos colegas sobre aquilo que a gente está falando, sobre aquilo que a gente está falando como relevante para a cidade, né? Então, assim, esse tipo de coisa a gente ainda precisa lidar no dia a dia. Obviamente que no meu caso aqui em específico, está muito longe de outras problemáticas que a gente apartilhou mandatos, por exemplo, de outras mulheres que foram eleitas no ano de 2020, mulheres negras, inclusive, que tiveram, né, que foram ameaçadas de morte, que precisaram sair do país para garantir, inclusive, a sua integridade física. Então, assim, a gente lamenta que isso ainda aconteça, né, mas não é uma situação que nos envolva aqui necessariamente. E do ponto de vista, assim, como aspecto mesmo positivo, tem o fato de estarmos aqui, né? Alguém disse assim, Jô, se você não fizer nada e colocar uma linha, o fato de você estar sentada ali, obviamente, já representa muita coisa. Obviamente que a gente não consegue, né, ficar ali só sentar, né, essa questão da representação por si só. Mas a gente tem tentado trazer debates importantes para casa e que pautam a questão da negritude, que pautam a questão do gênero, mas não só isso, a gente precisa também debater as políticas de um modo geral. Então, a gente já fez audiências públicas aqui relativas à saúde, à educação, assistência social, porque isso também diz respeito à maioria da população, né, da nossa cidade, todo mundo é afetado quando uma dessas políticas não funcionam bem, mas também tem um recorte muito importante, né, quando a gente vai avaliar quem são a maioria das pessoas que são usuárias, por exemplo, da política de assistência, são mulheres negras. Quando a gente vai olhar se acontece qualquer um dos problemas na política de educação, por exemplo, a gente tem uma parcela significativa também
de crianças, crianças negras, filhas de mulheres negras na mesma condição que eu também fui, né, enquanto minha mãe era trabalhadora doméstica. Então, assim, o fato de a gente falar de uma política, né, de saúde, educação e assistência, a gente também está falando, enquanto mulher negra, e trazendo o nosso olhar sobre essas políticas. Então, é sempre muito gratificante, né, quando a gente encontra as pessoas e diz, eu vi aqui que você falou da política de assistência, porque nem sempre a gente faz essa problematização. Eu vi a sua fala sobre transporte público, eu vi isso. Então, assim, é essa possibilidade de ir também trazendo aquilo que acontece no dia a dia da cidade para esse espaço que é a Câmara de Vereadores. Obviamente que eu não estou me colocando somente como única pessoa a fazer isso, porque na condição de representação, cada um, dentro da sua pauta, dentro daquele que defende também, faz isso, também faz suas representações, mas aí eu estou falando desse lugar enquanto mulher negra, né? E essa perspectiva que a gente tem de fazer esses enfrentamentos. Jo, uma das suas promessas durante, mais uma vez, o período de candidatura era manter as pautas plurais, sem lidar apenas com temas específicos. Você se colocava como uma vereadora que ia olhar o todo de uma forma mais ampla. Isso. Quais são as suas propostas em andamento atualmente que se comprometem com essa pluralidade? A gente tem hoje eu até recebi uma lista dos nossos projetos, os que já foram votados e que ainda estão em trâmite, mas nós temos mais de 40 projetos aqui apresentados na Câmara, né? Tantos aqueles que dizem respeito, por exemplo, às perspectivas de defesa do meio ambiente e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a gente apresentou aqui um projeto para a Câmara sobre a Câmara Sustentável, né, que a gente propõe aqui para a Câmara, inclusive como espaço de modelo e referência enquanto poder que pode ser utilizado em outros espaços, da questão do reuso da água, da energia renovável, essa coisa toda que é possível a gente fazer, né? Então, que a gente possa colocar aqui como exemplo. Então, a gente tem uma série de propostas nesse sentido, que diz respeito à questão do meio ambiente, reaproveitamento de óleo, de cozinha e tantas outras coisas. No que diz respeito à defesa de direitos dos animais, por exemplo, a substituição de animais, né, como transporte e substituir, né, essa tração animal por outras possibilidades. A gente apresentou um projeto, inclusive foi aprovado esses dias, sobre pobreza e dignidade menstrual. A gente tem apresentado projetos na política de educação para pensar horários diferenciados do funcionamento das creches. A gente tem uma série de ações também relativas à saúde, que diz respeito ao funcionamento diferente de determinados espaços de atendimento à população. Então, assim, tem sido um trânsito, de fato, né, dentro de cada uma das áreas que a gente se propõe, para além de mulheres, juventudes, né, os aspectos culturais, também esse diálogo com todas as políticas, mas trazendo exatamente esse olhar, não só na condição de mulher negra, mas também de quem se propõe a fazer esse diálogo com essa diversidade que é a cidade de Campina Grande. Então, assim, tem sido uma experiência muito importante, eu faço sempre questão de frisar. Esses dias me chamaram para uma reunião e era com pessoas que são gamers, né, e que estavam colocando, a gente também precisa pensar em políticas públicas específicas para gamers. E eu disse, eu nunca imaginei que podia estar numa reunião conversando com as pessoas sobre gamers, né? Olha, veja aí. E acho que é isso, né? As pessoas lhe reconhecer também com essa possibilidade de apresentar pautas outras que não estavam necessariamente na nossa carta-programa, mas se sentem com a possibilidade de representação, e isso é muito importante. Vereadora, eu queria saber como os ideais antirracistas e os feminismos atravessaram sua trajetória e de que forma lhe influenciaram, podemos dizer assim. Primeiro, é sempre importante colocar, Jonathan, que assim, a gente não nasce sabendo tudo que a gente é, né? E aí eu faço sempre questão de frisar que eu fui me descobrindo nessa condição de sujeita política por camadas, não é? Primeiro, eu entendi a minha dimensão de juventude, uma vez que eu chego na universidade, me insiro no movimento estudantil, que a gente começa a se articular enquanto associação de juventudes, vai pensando ali políticas públicas específicas. Então, a minha primeira tomada de consciência, né, nessa perspectiva enquanto sujeita política foi esse aspecto geracional, foi me entender enquanto sujeita jovem que tinha a possibilidade de pensar a sua comunidade, e aí esse pensar a comunidade foi ampliando, né? Inclusive nos levando a ocupar outros espaços, como o Conselho Estadual de Juventude, e por aí vai. Então, depois que eu entendi essa dimensão de ser jovem, eu entendi essa dimensão de ser mulher, né? E aí, assim, não é que eu não soubesse desde sempre que eu era mulher, mas ressignificar o que é ser essa mulher em sociedade, entender, por exemplo, determinados tratamentos, entender por que a sociedade me trata diferente a partir do meu gênero, foi quando exatamente eu conheci o feminismo e tive a possibilidade de problematizar isso
dentro de como a sociedade me vê e de necessariamente como eu posso responder a essa sociedade a partir desse meu lugar enquanto mulher, compreendendo, inclusive, que nós somos, de novo, a maioria da população, que a gente quem é responsável, né, pela manutenção da outra parte, né, enfim, fazendo essas problemáticas no que diz respeito ao que a gente quer ser, ao que a gente pode ser e ainda o que a sociedade nos impõe a partir do gênero que nós temos, e fazer os enfrentamentos necessários quanto a isso, inclusive colocando que quando eu me assumo enquanto mulher feminista, eu não estou querendo essa sociedade, né, dominada por mulheres, não é isso, mas a gente quer essa sociedade de igualdade que também me entenda, e entenda o lugar que, enquanto mulheres, nós ocupamos nela, não é? Então, parte muito disso, porque volta e meia a gente cai naquele debate comum, sempre que está falando de feminismo, que é a ditadura das mulheres, e não é disso que nós estamos falando, né? A gente quer construir o lugar que nós temos em sociedade e dizer, ó, tenha calma, aqui não é favor, a gente constrói essa sociedade como todo mundo, ou como a outra parte dessa sociedade, e nós queremos o nosso reconhecimento a partir disso, né? Somente. E aí, do ponto de vista mesmo antirracista, ou dessa perspectiva, né, desse pertencimento racial, foi a última parte, talvez a mais dolorosa, né? E assim, de novo, não é que eu não me entendesse desde sempre que eu era uma criança negra, uma adolescente negra, uma jovem negra, até porque muitas vezes a gente não tem nem a possibilidade de se definir, né? Alguém sempre diz, é Jô, é a filha, é a neguinha, filha de baixa, né? Alguém está sempre lhe nomeando, mas ter a possibilidade de você assumir esse lugar, assumir essa identidade, de fato, foi a última camada que eu coloco assim, né, dentro dessa perspectiva de entendimento mesmo do que significa ser esse corpo negro em movimento, né, na nossa sociedade. Então, poder afirmar a minha estética, falar sobre a minha identidade, me colocar como essa cidadã negra que também constrói a cidade, o estado, o país, né, porque a gente não está só no mundo, também foi uma dimensão importante, assim, inclusive para que eu pudesse me situar, fazer determinados enfrentamentos, questionamentos em relação às ausências, não é? É uma coisa que eu adotei para a vida depois que eu entendi esse lugar enquanto mulher negra. Quantas pessoas negras a gente encontra, por exemplo, para além dos espaços de decisão, mas que a gente encontra na televisão, na condição de jornalista, na condição de protagonistas de novela, na condição de pessoas que estão lá no marketing, nos espaços todos, assim, a gente vai fazendo esses questionamentos, né? E aí, à medida que a gente vai entendendo essas ausências, a gente também assume a necessidade de fazer esses debates, de recontar a nossa história. Eu estou dando aqui como exemplo a mídia e essa coisa toda, porque a gente está nesse espaço necessariamente de comunicação, mas essa problematização precisa ser feita para todos os espaços em sociedade. Nós somos a maioria enquanto população, e aí eu falando enquanto parcela de pessoas negras, mas nós somos menos de 2%, por exemplo, no Congresso Nacional. Então, tem uma distância muito grande entre quanto nós somos, de fato, no conjunto da sociedade e quantos nós somos nos espaços que podem definir sobre as nossas vidas, né? Então, quando eu comecei a entender que era importante também fazer esse debate, né, foi o que me levou até hoje a assumir esse lugar também, dentro dessa perspectiva como agente política, fazer essa problematização sobre as ausências em relação à nossa atuação, ao papel e o lugar que a gente ocupa na sociedade. Nós somos construtores e construtoras também desse país, faço sempre questão de colocar isso, e por conta disso também nós precisamos ter o reconhecimento e construir esse tamanho de reconhecimento necessário para a nossa contribuição. Jo, esses dias você compartilhou nas suas redes sociais fotos onde você conversava com estudantes do ensino médio. E com isso eu queria saber como você enxerga o compromisso da atual geração diante dos desafios da política, se você sente uma adesão maior, um engajamento maior do que na época que você era adolescente, por exemplo. Com certeza. Assim, eu fico sempre... Eu gosto muito dessa possibilidade de a gente discutir como as pessoas, de um modo geral, eu acho que a gente aprende muito, mesmo que sejam pensamentos divergentes. A gente tem nessa possibilidade de troca, a gente aprende muito, né? Sou muito freiriana nesse sentido. E, assim, é importante quando a gente tem a possibilidade de fazer essas experiências, vivenciar isso em salas de aula, por exemplo, porque eu faço sempre questão de frisar isso. Eu conheci o movimento negro a partir de uma visita do movimento negro na escola que eu fazia a 5ª série, hoje 6º ano, né? Então, assim, foi fantástico, porque foi a primeira vez que alguém falou para mim que, ó, existe uma outra possibilidade para você falar sobre você, sobre esse corpo negro em movimento, né? Então, foi muito bacana quando eu paro e penso que alguém foi na minha escola falar disso.
E hoje, sempre que alguém me convida para fazer isso, eu fico extremamente feliz, porque também é um pouco da possibilidade de a gente devolver aquilo que a gente aprende nas nossas atividades, obviamente, de cunho pessoal, né, daquilo que eu invisto o tempo estudando, mas também do que a gente aprende com os outros, com as outras. Então, eu cada vez me surpreendo mais do quanto essas pessoas estão antenadas para aquilo, antenadas, acho que nem se usa mais, né, esse termo, que, enfim, hoje já está todo mundo com outras formas de conexão, mas, enfim, está todo mundo muito mais ligado nessa história do que, por exemplo, Vidas Negras Importam, foi uma coisa fundamental, assim, para colocar do quanto as pessoas estão acompanhando o que acontece nesse debate sobre racismo, sobre como a população negra está tratada ou retratada, e, assim, quando a gente fala isso numa escola, alguém sabe, relata outros casos, quando a gente fala de situações, né, de superação, alguém tem também um exemplo para colocar, e mesmo que você tenha, né, pensamentos divergentes que ainda reforçam determinadas práticas racistas ou até determinados pensamentos mesmo, também é importante a gente estar lá e fazer esse enfrentamento. Mas eu tenho ficado cada vez mais surpresa do quanto essa nova geração ela está mais aberta para isso, quanto ela também sabe mais se comparada a quando eu fui adolescente, por exemplo. Então, mostra que esse trabalho tem sido feito, né, por todas as pessoas que nos antecederam, tem sido fundamental para que a gente tenha hoje essa geração mais, eu não digo preparada, mas muito mais disposta a aprender, a contribuir, a dividir. Certamente nós teremos gerações aí bem comprometidas com essas pautas, né, que dizem respeito à diversidade de quem nós somos em sociedade. Jo, nesse tempo de mandato, em algum momento você sentiu que sua posição é de risco? Você se sentiu ameaçada? Chegou a ser ameaçada ou intimidada em algum momento por conta das suas posições políticas? Isso já chegou a acontecer? Não, não, não. Como eu disse antes, não. Assim, a gente tem muito mais embate do ponto de vista ideológico, muito mais do ponto de vista ali, né, daquela troca de informações, daquela coisa que acontece no dia a dia da sessão ou mesmo fora dela, mas assim, não essa coisa tão violenta, né? Não essa coisa assim que diga respeito direto ao risco de vida minha ou enfim, até aqui não. E assim, eu mantenho os mesmos hábitos que eu sempre tive. Eu estou sempre no centro da cidade, eu vou nos mesmos espaços que eu ia antes. Inclusive, as pessoas se assustam. Ah, mas você é aqui, ué, meu, eu não posso estar aqui, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tenta sempre manter aquilo que nós sempre fomos. O fato de estarmos vereadora hoje não quer dizer que a gente assumiu esse lugar. Tem alguém, eu acho um barato isso. Eu encontrei uma pessoa um dia desse, ó, eu lhe encontrei na rua, mas não tive coragem de falar com você. Ué, por quê? Não, porque você agora é uma autoridade, as meninas, deixa de besteira. O espaço de autoridade está pela conta da representação, mas necessariamente isso não quer dizer que as nossas relações tenham mudado, né? Então, até aqui a gente não tem tido dificuldades nesse de verdade que a gente não tenha esse tipo de coisa, né? E nessa sociedade que a gente fala, inclusive aqui desse lugar que é Campina Grande, a gente não tenha qualquer risco nesse sentido. A gente está se caminhando para o fim, mas eu acho importante dizer que antes você buscava referências, mas hoje nós já podemos dizer que você se tornou uma referência pelo lugar tão importante que você ocupa. E eu quero saber o que você diria para mulheres negras que pensam em ocupar espaços de representação política. É muito difícil pensar desse lugar, né? Então, me perdoe até já de antemão, assim, pelo susto. É muito difícil a gente se imaginar ser referência para alguém, para alguma coisa, né? Então, nessa hora a gente tem um pouquinho mais do que significa esse peso da representação. Eu não estou falando nem o peso de forma negativa, assim, a gente precisa estar sempre mostrando que é possível, sabe? Então, assim, colocar para essas mulheres, para essas meninas, que nós temos a possibilidade de ocupar esse espaço de decisão da vida pública, que nós temos a possibilidade de ocupar a direção dos nossos movimentos, dos sindicatos, de estar nas empresas, de estar, enfim, em todos os espaços em sociedade que nos é possível, é sempre muito importante. E aí, estar nesse lugar hoje, ser referência, é importante por isso, né? É possível, sem romantizar, né? Eu faço sempre questão de colocar para as pessoas, não é fácil, mas quando a gente olha a nossa história, a gente sabe que nunca foi. Então, isso não necessariamente é um impeditivo para que a gente não continue tentando, que a gente não continue buscando espaço, cavando, né, cada vez mais essa possibilidade, alargando essa passagem para que amanhã e depois sejam muito mais mulheres
negras, mais crianças negras, mais pessoas com a representação da diversidade que nós somos em sociedade, também construindo aí esse caminho e essa sociedade de iguais que a gente espera. Pronto, para finalizar, essa pergunta vai ser feita a todos os entrevistados, e eu queria saber, Sim. quando se fala em consciência negra, Jo, quais são os caminhos necessários, na sua opinião, para o Brasil, para que o Brasil se torne um país onde o preto possa sonhar sem que a negritude seja um obstáculo, seja um desafio? Primeiro, essa possibilidade de as nossas instituições, e eu falo instituições, estou falando de um modo geral, né? Todas as instituições que compõem a sociedade, elas precisam estar mais abertas para o reconhecimento de quantos nós somos, né? Obviamente que a gente tem número e força necessária para ir forçando essa estrutura para que ela nos receba. E aí não estou falando receber no sentido lúdico da palavra, estou falando de entender, ó, nós estamos aqui, não vamos mais redar pé, né? Nós estamos aqui para construir isso. E tem a possibilidade de encontrar situações de parceria, né? A gente não pode construir essa sociedade de iguais sozinho. É importante que cada vez mais nós temos o conjunto da sociedade atenta, possível, para aquilo que é o que a gente alerta historicamente, denuncia historicamente a partir das nossas lutas, do quanto é importante e relevante que a gente tenha as vozes, as mãos e os esforços da população negra para que a gente construa esse país diferente. Não estou dizendo que a gente não faz isso hoje, a gente precisa reconhecer que a maioria da classe trabalhadora nesse país é preta, a gente precisa reconhecer quem são a maioria dos sujeitos, né, que dão esse tamanho, essa dimensão que esse país tem, mas eu estou falando no sentido de construir isso irmanamente. A gente precisa se articular enquanto povo preto, enquanto povo que luta, mas também a gente precisa dessa relação e dessa parceria com o outro e com a outra, né, com os outros corpos, para que a gente construa essa sociedade de iguais. E aí é estratégico que a gente ocupe espaços, como, por exemplo, os espaços de decisão da vida pública, sejam as câmaras, sejam as assembleias, sejam os espaços de executivo, sejam lugares em que a gente possa cada vez mais reverberar as vozes e as falas das pessoas pretas desse país, para que a gente possa ir fazendo essa construção.